Olá pessoal, eu sou o professor Juliano Prim, professor da disciplina de Interface com o Usuário. Nós estamos nesse momento na aula 2, onde trata sobre o modelo entidade e relacionamento, tá ok? Vamos então à aula. Aqui no material didático de vocês, na página 18, fala sobre os objetivos da aula, os quais também falam no Web Ensino. Então vamos ver os objetivos dessa aula. Podemos visualizar ali o seguinte: a partir do momento que a gente já viu sobre os conceitos que tratam sobre o banco de dados, nós vamos entrar agora no item mais a fundo, que é sobre modelo de um banco de dados. Como então, e a importância do desenvolvimento do modelo entidade e relacionamento. E identificar também os principais conceitos que envolvem o modelo entidade e relacionamento. E no final, identificar os relacionamentos que envolvem as entidades. Como conteúdo da aula, vamos falar sobre modelo entidade e relacionamento, definição das entidades e das tabelas, cardinalidade, relacionamento entre tabelas, tipos de relacionamentos e no final, exercícios propostos. Então, antes de nós falarmos sobre entidade e relacionamento propriamente dito, nós precisamos verificar o seguinte: quando se desenvolve um banco de dados, precisa se criar um padrão para o desenvolvimento das tabelas, seja para qualquer área de atuação, para que posteriormente, se esse projeto ele for abandonado pelo desenvolvedor inicial, ele possa ser então continuado pelo um próximo desenvolvedor que vai poder estar entendendo essa modelagem, essa criação da modelagem que você realizou no desenvolvimento do banco de dados. Então aqui diz o seguinte, que modelagem de dados é uma técnica que visa facilitar a comunicação entre o usuário e o analista de sistemas e que modela os dados de uma empresa usando técnicas afins. Então existe uma conversa bastante importante entre o analista de sistemas e o cliente e o usuário da empresa, por exemplo. E essa precisa ser uma conversa muito treinada, muito bem elaborada pelo analista, as perguntas que ele vai estar fazendo com o usuário, porque através dessas respostas que ele vai ter, através das respostas desse usuário, desse cliente, que ele vai poder então desenvolver o seu banco de dados, o seu modelo entidade e relacionamento. Aqui diz o seguinte, um exemplo: um modelo de dados utilizado para explicar a um usuário leigo sobre um determinado banco de dados não deve conter detalhes sobre a representação e meio físico das informações, já que provavelmente essas informações não seriam compreendidas por esse usuário. Então, o analista de sistema ele tem um papel muito importante nesse desenvolvimento, porque é baseado nas perguntas que ele fizer, é que o usuário então ele vai poder estar respondendo conforme a necessidade ali do sistema para a empresa. Então agora a gente entra aqui no modelo conceitual. O modelo conceitual diz assim, é uma descrição do banco de dados, independente de implementação em um sistema gerenciador de banco de dados. O que ele está querendo dizer aqui? Que não depende do sistema que você vai estar utilizando. Não depende do tipo do sistema gerenciador. Você vai criar um modelo conceitual e com esse mesmo modelo conceitual você poderia estar aplicando em diversos sistemas gerenciadores de bancos de dados. O modelo conceitual ele registra que os dados podem aparecer no banco de dados, mas não registra como esses dados estão armazenados no sistema gerenciador de banco de dados. Aqui a gente fez um pequeno exemplo de um modelo conceitual
que é um modelo chamado entidade e relacionamento. Existe aqui uma entidade, então quando a gente fala modelo, entidade e relacionamento, é o relacionamento entre essas entidades. Na aula 1, nós vimos que entidade é a mesma coisa que tabela, é onde vai ser armazenados os campos, onde foi feita a estrutura da tabela através dos campos e também onde vai ficar armazenado os registros, certo? Então nós temos aqui uma entidade chamada aluno e ela está relacionada com a tabela de curso. Vejam só, na entidade aluno eu tenho somente cadastros dos alunos, tipo matrícula, o nome, o endereço, o estado civil, certo? No curso eu tenho somente informações ou dados dos cursos, ou seja, a sigla do curso, a descrição desse curso, a carga horária. E com essas duas entidades relacionadas, eu posso estar gerando uma outra entidade chamada cursos alunos, fazendo com que eu possa integrar, então, os alunos nos cursos. Então, por isso vem a ser modelo, entidade e relacionamento. Modelo lógico. Vamos ao modelo lógico, então. É a descrição do banco de dados, que deverá definir ou apresentar quais as tabelas contidas no banco. Para cada tabela deve ser apresentado o nome das colunas ou chamado os campos. Então aqui nós temos dois casos. Nós temos a tabela curso, que ela possui, ou entidade curso, né? Que ela possui os dois campos, a sigla curso e o desk curso, dizendo que é a descrição de curso. Lembrando que quando a gente desenvolve campo, vocês vão ver futuramente nas próximas tabelas que nós criaremos, nas próximas aulas, vocês vão ver que os campos eles precisam estar agrupados, estar juntos, eles não podem ter caracteres especiais, tipo acentuação, cedilha. Então nós temos aqui, ó, sigla curso, desk curso. Aí nós temos os registros, temos 4 registros. AT de automação industrial, IN de informática, MA de materiais e TL de telecomunicações. Ou seja, temos dados cadastrados. Para que esses dados virem informação, eles precisam ser processados. Por exemplo, eu quero que mostre esses cursos organizados de forma alfabética de A a Z, pela sigla do curso ou pela descrição do curso. Aí então eu posso estar gerando uma informação. Veja aqui agora, nós temos a tabela aluno. A tabela aluno eu tenho matrícula, eu tenho o nome do aluno, tenho o telefone e nesse caso aqui foi colocado a sigla do curso. Então existe um campo na tabela de aluno que faz o quê? Que faz a interligação, o relacionamento entre as duas tabelas, que é um campo chave, veja só. A gente vai estar falando sobre as chaves, mas veja que ele é um campo chave pelo fato de que ele está começando na tabela de curso e que não existe siglas iguais. AT é uma vez só que existe, AT automação industrial. Então a gente chama que ela é uma chave primária. E essa mesma chave primária, ela vai ser uma chave também na outra tabela. Só que aí a gente chama de chave estrangeira, que ela é uma chave que vem de outra tabela. Então por isso aqui na tabela aluno ela é uma chave estrangeira. Aqui na tabela de curso ela é uma chave primária. Abordagem ou modelo entidade relacionamento. O modelo entidade relacionamento usa um conjunto de tabelas, então vejam, um grupo de tabelas para representar tanto os dados quanto as relações, ou seja, os relacionamentos entre as tabelas. Segundo o Silberschatz, Kort e Södersham, 2006,
página 25, o modelo relacional é hoje o principal modelo de dados para aplicações comerciais de processamento de dados. Aqui nós temos uma figura de um modelo entidade de relacionamento. Então nós temos aqui representado pelos retângulos, nós temos representado ali as entidades. Então nós temos as entidades. Nós temos um item também chamado cardinalidades, que são o quê? São as letras N e os números 1, que eu vou estar explicando depois para vocês. E nós temos aqui os losangos mostrando os relacionamentos entre as entidades. Então nós temos entidades relacionadas entre si, e que possuem as cardinalidades. Isso é composto então por um modelo entidade de relacionamento. É dessa forma que desenvolve a estrutura de um banco de dados e que posteriormente esse modelo entidade de relacionamento ele vai a ser um banco de dados em um sistema gerenciador de banco de dados. Então a primeira etapa é desenvolver o modelo entidade de relacionamento para que posteriormente ele possa então ser e vir a ser um banco de dados em um sistema. Então entidade a gente já falou, né, que vem a ser a entidade do modelo entidade de relacionamento, são as tabelas, né, que é a partir das tabelas que são desenvolvidos os campos, e os campos eles vão estar relacionados com outras tabelas, que eu mostrei para vocês um exemplo ali da tabela curso e da tabela aluno. Nós temos mais um caso aqui, ó, tabela ou entidade empregado, departamento. Agora nós temos aqui os atributos. Quando a gente fala atributo, é a mesma coisa que campo. Lá na aula 1 vocês viram, campo. Quando nós desenvolvemos então um atributo, nós temos que pensar exatamente como que ele vai ser armazenado naquela tabela, como que aquele registro daquele atributo vai ser armazenado naquela tabela. Ele tem um significado específico, ele precisa estar lá. Então por isso aqui diz o seguinte, ó, o conceito de atributo serve para associar informações a ocorrências de entidades ou de relacionamento. Um atributo é um dado associado a uma ocorrência de uma entidade ou de um relacionamento. Na prática, os atributos não são representados graficamente, para não sobrecarregar os diagramas, já que algumas vezes as entidades possuem um grande número de atributos. Se vocês notarem novamente, nesse exemplo, modelo entidade de relacionamento aqui, vocês podem ver que os campos das tabelas eles não são representados aqui. Nós temos somente o nome das entidades. Nós podemos ter aqui a entidade aluno, a entidade curso, a entidade notas, porém a gente não tem o nome do aluno, o endereço do aluno, pelo fato de que muitas entidades, muitas tabelas, elas possuem muitos campos, e aí ficaria um modelo muito poluído, muita informação ali, dificultando então a compreensão e o entendimento. Chaves 3.3. As chaves são fundamentais no desenvolvimento de um banco de dados. Garantem que cada registro de uma tabela possa ser corretamente identificado. Então, quando a gente fala de chave, a gente tem algumas especificações sobre elas. Chave primária. A chave primária diz assim, ó, que um campo, né, da chave primária ele deve ser único para cada registro de banco de dados. Por exemplo, normalmente a chave primária ela é somente o primeiro campo da tabela. Existem alguns casos de serem os 3 primeiros campos, os 4 primeiros campos da tabela, mas na maioria dos casos acontece de ter o primeiro campo da tabela como chave primária. Por exemplo, se nós cadastrarmos automóveis, nós podemos colocar com que a placa do automóvel seja chave primária, que não vai existir placas iguais, somente uma placa por automóvel. Como nós temos o caso do CPF, do RG,
Nós temos o caso do CNPJ, do chassi do automóvel também. Nós temos o caso de código de produto, código de barra, por exemplo, certo? Então nós temos alguns campos que eles precisam ser únicos, que não tenham registros repetidos e que esses campos então podem vir a ser chaves primárias. Chave estrangeira. A chave estrangeira, naquele exemplo que eu mostrei para vocês, quando o código do curso, vamos voltar aqui, especificar novamente para vocês aqui na página 22, desculpa, página 20, onde nós temos aqui o código do curso na tabela curso como chave primária e a sigla do curso como chave estrangeira na tabela de aluno, porque ele é um campo que vem de origem, que é originário da tabela curso, ou seja, ele se originou da tabela curso. Então, por isso, aqui na tabela de aluno, ele é um campo do tipo chave estrangeira. Ok? Então, é chave estrangeira. É quando ele já existe, ele já vem de outra tabela e ele é chave em outra tabela. Cardinalidade. Quando a gente viu aquele exemplo do modelo entidade-relacionamento, nós vimos dois símbolos ali, o número 1 e o número N. Então, quando nós temos 1 e N, vamos voltar aqui no modelo entidade-relacionamento, da página 22, nós podemos dizer o seguinte, que o N significa muitos e o 1 é o próprio 1. Então, quando eu tenho duas entidades relacionadas, eu posso dizer que é um para muitos ou muitos para muitos ou muitos para um. Vamos ver aqui como funciona esse exemplo. Vejam só aqui, na página 26 nós temos um relacionamento 1 para 1. Então, olha só, o gerente ele vai poder estar em um departamento. Em contrapartida, aquele departamento só vai poder ter um gerente. Então é 1 para 1. Outro tipo de cardinalidade, vejam só aqui, nós temos o exemplo das tabelas. Tabela gerente, que vai ter o código do gerente, e departamento, vai ter o código do departamento e o código do gerente. É 1 para 1. Somente um gerente para um departamento. Um outro item de cardinalidade é 1 para muitos. É quando um cliente ele vai poder fazer vários pedidos, N pedidos. Então ele pode fazer vários pedidos. Mas aquele pedido ele vai poder ter somente um cliente. Então esse é um caso de cardinalidade de 1 para N. Ok? Vejam aqui que nós temos a tabela cliente com o código, com o nome, com o telefone, com o endereço. E nós temos a tabela pedido, com o código do pedido e aqui o código do cliente. Ou seja, o código do cliente ele é uma chave estrangeira da tabela cliente. E que na especificação de 1 para muitos, esse cliente ele vai poder ter vários pedidos. Não precisa ter um só, ele pode ter vários. Só que aquele pedido que ele tiver vai poder ter somente um cliente. Não vai poder ter dois. E o outro relacionamento que nós temos aqui é o relacionamento muitos para muitos. Tá? Então o que acontece nesse caso aqui? Ele diz assim, um relacionamento desse tipo ocorre quando um registro na primeira tabela pode ser relacionado a um ou mais registros na segunda tabela. É exatamente isso. Ou seja, muitos pacientes ou vários pacientes podem ter vários médicos. E vários médicos podem ter vários pacientes. Então, tanto os pacientes podem ter diversas consultas em médicos, como também
os médicos podem consultar em diversos pacientes. Nesse caso aqui, acontece o seguinte, ó. Vejam aqui embaixo. Quando existir um relacionamento desse tipo entre duas entidades, é necessário utilizar uma terceira entidade. Então, vocês não estão vendo terceira entidade por enquanto aqui. Mas vejam só, quando acontece N para N, nós precisamos gerar uma outra entidade, uma terceira, denominada o quê? Entidade associativa. Para que se torne possível a existência do relacionamento. Nesse caso, é necessário. Então, olha só o que é necessário fazer. A gente vai estar eliminando o relacionamento N para N e a gente vai estar criando essa entidade associativa, um losango, para substituir o N para N. Olha só, criar relacionamentos 1 para N, está aqui, ó, 1 para N, 1 para N, entre as entidades básicas. Então, olha só que interessante agora. Um médico, ele vai poder fazer várias consultas. Desculpa, um paciente. Um paciente vai poder fazer várias consultas, como também o médico vai poder fazer várias consultas. Essas consultas, essas várias consultas, vai ter um paciente, como também essas várias consultas, né, elas vão ter um médico. Notem que o N para N, ele foi quebrado, agora ele ficou 1 para N e N para 1. Aqui nós temos um exemplo mostrando os campos. Nós temos a entidade paciente, consulta e médico. Então olha só que interessante aqui. Lá em paciente nós temos o cadastro do paciente, o código do paciente, o nome, telefone, endereço. Em médico nós temos o código do médico, o nome, a especialidade. Poderia ter outros campos ali relacionados ao médico. Na tabela consulta, que ela é o quê? Ela é específica de uma associativa, vai ter aqui o código do médico, que vem da entidade médico, e o código do paciente, que é da tabela paciente. Então percebam que aquela consulta do código do médico, ele vai ser em um paciente em específico. O médico 1 vai poder atender o paciente número 1. O médico 1 vai poder atender o paciente número 2. O médico 1 vai poder atender o paciente número 3. E assim sucessivamente. Como também o médico 2 vai poder atender o paciente de número 1. Então, vários médicos podem atender o mesmo paciente, como também vários pacientes podem ter médicos diferentes. Dessa forma a gente faz então uma síntese da aula, né? Nós vamos aqui ao web ensino verificar os conteúdos que a gente viu. A gente falou então sobre o modelo entidade de relacionamento, definindo as entidades chamadas de tabelas. A gente falou sobre a cardinalidade, o que é o N e o que é 1 para 1, 1 para N, N para N, que precisa, quando acontece o N para N, precisa gerar uma nova entidade que a gente chama de associativa, né? O relacionamento entre as tabelas, os tipos de relacionamentos, né, que eu acabei de falar para vocês, 1 para 1, 1 para N, N para 1 ou N para N, que no caso ali ele vai ficar uma associativa, e os exercícios propostos que eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouquinho. Aqui fala sobre o modelo entidade de relacionamento, sobre o modelo conceitual que a gente já viu, por isso é importante que vocês leiam sempre o material didático impresso antes de vir para cá, porque aqui você vai ter um resumo de tudo aquilo que já foi visto, né,
no material didático, e ele vai ser um complemento, vai poder ajudar vocês a resumir os diversos itens importantes que falam sobre entidade e relacionamento. Aqui fala sobre entidade, sobre o atributo, sobre as chaves, sobre a cardinalidade e sobre o relacionamento. O próximo slide ele fala sobre os relacionamentos existentes, um para um. Percebam os exemplos que nós temos ali de um para um, entre gerente e departamento. Nós temos o 1 para N, então notem ali entre estado e cidade. E nós temos muitos para muitos, né, entre fornecedor, produto e produto fornecedor. Então, percebam ali que é um outro exemplo, é um complemento do exemplo que eu mostrei para vocês entre pacientes, médicos e consulta. Percebam ali também que vocês têm uma síntese daquilo que a gente viu sobre o modelo conceitual e modelo lógico, né, que é importante o desenvolvimento desse padrão com relação ao modelo conceitual para que possa ser compreendido em diversos desenvolvedores, não somente por uma pessoa. Conceito para desenvolvimento de um modelo entidade-relacionamento. Então vocês viram a importância de se envolver através de um modelo entidade-relacionamento para que possa então ser desenvolvido futuramente o banco de dados através de um sistema gerenciador de banco de dados. E ele não vai estar ligado específico no sistema gerenciador, ele vai estar ligado então principalmente no padrão de modelo entidade de relacionamento. A gente viu também os tipos de relacionamentos. Dessa forma então a gente termina a nossa aula 2. Tem alguns exercícios para que vocês possam estar fazendo também, estar respondendo. Qualquer dúvida, utilizem o Tira Dúvida, vão através do item comunicação, deem uma olhada aqui. Através de comunicação, vocês têm a possibilidade de entrar no Tira Dúvidas, mandem os seus questionamentos, entrem no chat, nos horários e datas estipuladas no cronograma de vocês, para que a gente possa então, junto com o professor ao vivo,